Oh, boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus por a vida de todos os irmãos. Vamos fazer mais um vídeo aqui em nome de Jesus. Vamos fazer mais um vídeo aqui para que Deus venha abençoar a vida, a minha vida, nossas vidas, meus irmãos? Para que nós venha ser abençoado por a palavra de Deus na nossa vida. E o poder do Espírito Santo venha nos dar liberdade para nós falar. O poder de Deus venha dar liberdade para que nós venha prosseguir nesse estudo, nessa palavra, e que nós venha ouvir e entender o propósito de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida que está aí do outro lado, Deus abençoe a minha vida que estou aqui, e abençoe a vida de cada um dos irmãos que vai ouvir e estão ouvindo essa palavra. Aqueles que entrarem aí, aqueles que ouvirem ao vivo, ou não vai dar para ouvir ao vivo, porque é uma gravação, mas quando terminar, entre e ouça em nome de Jesus, e dá um like, dá ativa o sininho, compartilhe também em nome de Jesus para nos ajudar, tá, meu irmão? Porque a gente vai nos alegrando a gente fazer mais vídeo, amém? Mas mesmo se você não fizer isso, eu vou fazer o vídeo, não tem problema nenhum, mas eu creio que se você ouvir, você vai dar um like, você vai dar um joinha, você vai ativar lá o sininho, você vai fazer, sabe o que? Você vai compartilhar com os irmãos, compartilhar com outras pessoas, e eu creio, em nome de Jesus, que a cada dia nós vamos avançando, crescendo, na graça e no conhecimento do Espírito Santo de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Vou começar, hoje eu vou orar no começo, depois eu faço uma oração no final, para poder nós lembrarmos da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mas eu quero te agradecer, Deus, em nome de Jesus, por essa palavra, Pai, que nós vamos pregar agora, Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, oh Deus, para a glória do teu nome, Pai. Nós vamos pregar mais uma palavra, Mateus 24, vamos começar do versículo 37 ao 41, e aí nós vamos dar aqui umas orientações através da palavra, vamos explicar algumas coisas, e aquele que não entendeu, me perdoa, porque eu não sou tão estudioso assim, mas aqui nós estamos aqui pelo poder do Espírito Santo, pela sabedoria de Deus, pela revelação do Espírito Santo de Deus, e você que entender, dê com glória a Deus, aleluia. E se não entender, vai ler a Bíblia para a glória de Deus, começa a ler a Bíblia, pedindo sabedoria do Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria para a glória de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos lá aqui, Mateus capítulo 24, verso 37, tá? Até o 41. E como foi os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, como comiam e bebiam, e casavam e davam-se em casamento, até o dia de Noé. E entrou Noé na arca. E então pereceram até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas no moinho, será levado uma e deixado a outra. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, dá-me sabedoria, Espírito Santo, para nós falar dessa palavra e as pessoas venham entender em nome de Jesus, Então, meu querido e minha querida, você vai ver que os dias de Noé, assim como foi os dias de Noé, também será os dias do Filho do Homem. Você vê que nos dias de Noé, os estudiosos falam que quando Noé começou a arca, ele tinha 500 anos de idade. Olha como os homens viviam. Tinha 500 anos de idade, Noé. Quando ele deu o projeto da arca para ele, e Deus preparou ele para esse projeto, para esse propósito. Ele tinha 500 anos. Quando ele terminou, a Bíblia fala que estava com 600 anos. Então foi 100 anos de construção, foi 100 anos de trabalho. E desse 100 anos de trabalho, a Bíblia fala que Noé pregava. Falava, meus irmãos, vamos construir nosso barco, porque vai chover, vai haver um dilúvio e vai acabar com toda a geração da terra. Sabe o que era que eles falavam? Mais um maluco aí, ó.
esse cara é doido. Não, agora pronto, agora esse aí, nossa, dilúvio, que dilúvio, meu irmão. Nunca choveu na terra. Naquela época não chovia mesmo, tá? Por isso que eles se espantaram quando Noé falou que ia haver um dilúvio. Que o dilúvio quer dizer chuva que vem de cima. Naquela época, eles plantavam e colhiam porque a moia vinha de baixo. À noite a moia vinha, moiava a terra, aí fazia o plantio, e de noite, durante o dia o sol batia ali, curava a lavoura, mas a terra estava moiada, tá? Aí à noite vinha a moinha de novo, moiava a terra, o suficiente para colher as suas lavouras, e durante o dia o sol curava, e era uma benção. Não havia chuva. E quando Noé falou que havia o dilúvio, foi motivo de chacota. Assim como nós falamos hoje, que Jesus está às portas, é motivo de chacota. É motivo de chacota. As pessoas falam que nós estamos doidos. As pessoas falam que nós estamos doidos, estamos pirados. Eu quero dizer para você, é da mesma forma. A Bíblia fala que naquela época eles casavam e se davam em casamento. Era festa todo dia. Todo dia tem a festa. Nossa, fazia uma festa por nada. Olha como ele está hoje. Olha, hoje nós estamos no feriado. Você vai ver daqui para amanhã o festejo. Amanhã é sexta-feira. É louco. Você vai ver o festejo daqui para amanhã. É festa todo dia. Outrora, quando eu era solteiro, na minha época de solteiro, né? A gente fazia. Nós tínhamos nossas festas na época, que eu não era evangélico, não era crente, nós tínhamos nossas festas. Eu me converti há 19 anos atrás, tá, irmão? Há 19 anos atrás, me converti. Quase 20 anos. Então, na minha época de solteiro, eu não tinha. As festas que nós tínhamos, era de ano em ano uma festinha naquela época de São João, que era o tempo que nós festejava alguma coisa. A gente dançava, nossas festinhas lá, dançava, brincava, né, junto com nossos amigos, pessoas de confiança, pessoas que a gente tinha uma amizade muito grande. Não era envolvido em qualquer festa não, irmão. A gente não briga, não gostava de buscar muita festa lá fora, por conta da modo de briga, essas coisas, modo de encrenca. Não gostava disso aí não. Então nós fazíamos nossa festinha ali, entre nós mesmos, nossos amigos, aqueles mais próximos. Para quê? Para nós divertir também. Mas era uma festa que não tinha briga, não tinha divergência, não tinha briga, não tinha conversa alta, não tinha nada. Às vezes como um estranhava, o outro ia lá e acalmava, acabava. Pronto, acabou. Vamos continuar a nossa festa. Você está entendendo? E era uma vez por ano. Aí quando aquela festa cavada dava uma saudade, a nós esperávamos daqui um ano de novo, dava aquela saudade. E outra coisa, tinha um lugar geográfico pra gente brincar, pra gente dançar, tinha uma radiolinha chola na tampa. Nem o som de hoje tinha, no sonzinho com pilha, sabe aquelas pilhinhas, né? Relvac, né? Tem outro nome das pilhas, tem outro pareceu Relvac, pareceu outro nome de pilha, mas naquela época tinha outro nome de pilha. E era 2 carguinhas daquela, meu irmão, pra uma festa, fazer uma noitinha de festa, era 2 cargas, que cada som pegava 4, tinha que comprar 8. E pra arrumar o dele pra comprar essas pilhas era caro aquelas pilhas. Pra nós era caro, não ganhava quase nada, não tinha muita coisa. E pra nós tava bom demais. Tava bom demais aquela festa com aquela radiolinha ali, com aquele sonzinho ali, tava com aquele disco vinil, tava bom demais. Uma vez por ano tinha essa festa. Uma vez por ano. E a gente se divertia quando aquele mês passava, que era um mês de festa, que era um mês de São João, era um mês de festa, começava no dia 12 de São João e até o dia 29 de julho, que é o mês de junho, né? Até o dia 29 de julho acabou aquela festa, pronto. Daqui um ano de novo, daqui um ano que ia ter outra festa. E a gente esperava, é necessário esperar. E quando eu fazia alguma festinha ali no meio, numa semana, uma hora ou outra, ixi! Aí nós havia um dia de sábado, fazer uma festinha, que no domingo não podia fazer, porque domingo era dia, no outro dia era dia de trabalho. Então a gente fazia nossas festinhas, eu quero dizer para você. E nós se divertia a beça. E nós agradecia todo dia aquelas festinhas, ficava com aquela saudade. Chegasse o domingo para nós ir na casa dos nossos amigos. Às vezes nós tinha uma casa geográfica que a gente ficava ali o domingo inteiro, né, conversando. Outros, às vezes, bebia naquela época, o que bebia era uma pinga, né? Aí era tanta gente para uma garrafa de pinga só que nem bebedava ninguém. Não, mas aí comprava uma pinguinha ali, naquele tempo que nem ninguém bebia também, sabe? Não era nesse desbeijo de hoje, não. Não, era tudo controlado, tinha um controle de tudo, meu irmão.
Era filho, era o pai amando o filho, filho amando o pai respeitando o filho, filho respeitando o pai, filho respondia o pai falava, meu filho tem que fazer isso, o filho ia lá e fazia, às vezes não precisava nem o pai já sabia que tinha que fazer, ele ia lá e fazia, quando o pai já tinha feito o serviço, já tinha acabado. Meu irmão, era um respeito total. Eu quero dizer pra você, festa naquela época era uma hora ou outra, uma vez o ano. Hoje em dia, você não tá vendo como é que tá, não? Por tudo fazem festa. Por tudo estão assando uma carne, estão fazendo um churrascão e dançando no meio da rua. Não estão nem aí, não. Os vestes, misericórdia, né? Os vestes de hoje. Né? Naquela época tinha mais um controle nos vestes. Hoje, meu Deus. Tem pessoas que andam até de mini brusa. Sabe, irmão? Aí achando que tá vestido, mas, meu irmão, diz que é a época de hoje. Eu quero ver pra vocês, isso é escândalo. Tá escandalizando, tá escandalizado já o mundo. Misericórdia, Jesus. Mas as pessoas acham que isso está certo. E a Bíblia fala quando chegasse esse tempo. Isso são sinais da vinda do Filho do Homem. A Bíblia está falando aqui. Era festa. Era casamentos e casamentos. Comidas e bebidas. Você lembra? Antigamente, sabe o que acontecia? Era que ninguém passava fome. Naquela época tinha uma fome danada. Naquela época não tem governo para ajudar você, não. Não tem governo para trazer cesta básica, não tem bolsa fome, não tem nada, não, meu irmão. Tudo você conseguia trabalhando. Era 10 filhos trabalhando dentro de casa todo dia. 10 filhos homem trabalhando, 10 filhos mulher trabalhando dentro de casa. Pra arrumar a boia. Sabe? Pra salvar a sua boia da semana, do mês, do ano. Era 10 filhos trabalhando dentro de casa. Botava uma roça, era pra bater feijão e milho. Mandioca plantada pra fazer a sua farinha. Fazer o seu cuscuz, tinha feijão, tinha milho dentro de casa. E criava um bode, criava uma ovelha, criava alguma coisa, né? Porque ninguém podia estar comprando tudo na feira não, porque não se tinha dinheiro não. Não tinha 600 reais do governo não. O governo não ajudava ninguém naquela época não. Nem as igrejas também ajudavam. Se tinha igreja, também as igrejas eram muito longe uma da outra. Então, sempre teve igreja católica naqueles povoados maiores, naquela cidade maior, tinha igreja católica. Mas não ajudava também ninguém, não. Não ajudava, não tinha ajuda de igreja, não. Era trabalho mesmo. Então o pai preparava seus filhos para o trabalho. E era uma educação total mesmo. Educação total. Ninguém ia para a escola, tu não ia, porque estudar para quê? Para trabalhar na enxada, na foice, no machado? Para quê? Estudar. Era uma ignorância naquela época, mas deveria estudar. Mas muitas vezes, nem eu morei em lugar que nem escola tinha. Sabe, eu morei em lugar que nem escola tinha. Nunca teve escola, meu querido, minha querida. Ei, nunca teve escola. Eu nunca estudei na época de pequeno. Eu nunca fui à escola na época de pequeno. Primeiro porque não tinha escola. E segundo porque meu pai não se interessava muito por essas coisas. Meu pai sabia fazer muito, era cunhar uma enxada, um machado, uma foice, uma chibanca, uma alavanca, uma picareta. Essa era a minha caneta, sempre foi essa. Uma foice, um machado. Essa era a minha caneta. Quer dizer pra você, eu era a pessoa mais feliz da vida. Alguém acredita? Eu passei fome. Passei fome. Mas estou aqui. O governo nunca chegou com a cesta básica. O governo nunca deu um centavo pra mim. Não. Nem pra minha família, nem pra ninguém. Por onde eu passei nos 4 estados do Nordeste, Alagoas, onde eu nasci, Pernambuco, Sergipe e Bahia, onde eu passei, eu nunca vi isso aí não. O governo nunca deu ajuda pra ninguém não. Nunca. Era foice, era machado, era na enxada. E todo mundo trabalhava, todo mundo arrumava a sua boia. Pouco, boa ou ruim, mas todo mundo arrumava. Eu quero dizer pra você. E não tinha escândalo. E todo mundo respeitava pai e mãe, tudo era um respeito terrível. Era muito bom aquele respeito, era muito legal aquilo lá. Sabe, o negócio era sabe? Pai respeitava, filho respeitava pai. Era uma coisa tremenda. Hoje em dia, ninguém respeita mais ninguém. Era uma roupinha só do... Se comprava uma roupinha por ano, era uma... Quem tinha umas coisinhas maior, que trabalhava mais, conseguia umas coisas maior, que nem no caso do meu sogro. Esse tinha. Eles compravam uma roupa, compravam um calçado para as filhas, para os filhos. Nós mesmo, era difícil. Nós era mais difícil ainda. Nós era mais humilde, mais pobre. Nós sofria. Mas, mesmo assim, sabe, minha irmã, eu era feliz demais. Demais. Sou feliz até hoje. Glória a Deus, sou feliz até hoje. E depois que comecei a servir a Deus, mais feliz eu fico. Se eu soubesse aqui naquela época lá, eu era uma pessoa mais feliz do mundo, mas só que eu não sabia. E nem queria saber, nem buscava saber. Naquela época, eu nem sabia de Bíblia, queria saber de Deus, mano. Deus era quando eu via falar.
Agora, meu padrinho Cício, Frei Damião, Aparecida, Santa Quitera, era Coração de Jesus, Coração de Maria. Eu adorava muito esse santo. Adorava não. Eu andava com ele no bolso, uma carteira cheia de santo, para me defender do mal. Nunca me defenderam de nada. Nunca me livraram nem da fome, não puderam me livrar da fome. Nem da fome, não puderam me livrar. Mas quando eu me converti, aí eu vi, eu tive alegria. Naquela época, eu era uma pessoa feliz. Nunca reclamei da minha vida pra ninguém, nunca. Eu lembro daquela época, eu não lembro das coisas ruins, porque não teve coisa ruim na minha vida. Só a fome. Fome todo mundo passa, mas nunca teve coisa ruim na minha vida. Eu cheguei a passar 3, 4 dias que não comia nada, minha querida. E trabalhando na foice no machado todo dia. Porque se eu parasse, aí eu morria. Mas como para passar só 3, 4 dias de fome na semana, eu tenho que trabalhar todos os dias. Sabe? Todos os dias trabalhando na foice e no machado, com 13, 14 anos de idade. Eu quero dizer para você, louvado seja Deus. Louvado seja Deus que me sustentou e estou aqui hoje, em nome de Jesus. E não depender de nenhum governo, não. Não depender de ninguém. Só de Deus. Deus tem misericórdia. Mesmo se não se vir, mas Deus era misericordioso com a gente. Muito misericordioso. Deus era bom demais. Deus sempre foi bom naquela época e será até hoje, meu irmão. Deus é maravilhoso. E é por isso que a Bíblia fala que os festejos que tem hoje não eram da nossa época. Então fique esperando. A Bíblia fala que o dia e a hora nem eu nem você saberá. Mas nem o filho saberá. Eu quero dizer para você. Ninguém saberá. Mas Jesus falou, mas vou deixar sinais. Para quando estiver próximo esse dia, vocês vão ver os sinais. Aqueles que creem em meu nome, verá sinais. Aquele que crê na palavra, vai ter sinais para ele. Ei, você crê na palavra de Deus? Tem sinal para você. Os sinais estão aí. Você crê, tem certeza que você crê na palavra de Deus? Os sinais estão aí. Tem um sinal aí atrás do outro, meu irmão. Aí pai matando o filho matando o pai, os jovens estão morrendo mais do que os velhos. Você já viu como é que tá o negócio? Antigamente, na minha época, os filhos eram quem enterrava os pais. Hoje é os pais que estão enterrando os filhos. E quer dizer para você, e filho jovem. Os jovens estão do jeito, meu irmão. Estão morrendo, mas na corda do pescoço, estão morrendo enforcados. Ontem mesmo a minha filha estuda com um menino, ela mostrou a foto, eu nem sabia. Tá na igreja ela mostrou a foto do menino que morreu ontem, enforcado. Ontem de manhã. Foi. Sei que morreu enforcado com uma manqueira. Um moleque de 17 a 18 anos de idade. Estudava na mesma sala da minha filha. Aí eu perguntei, ele passa fome? Ele passava fome? Não, a avó dava de comer pra ele, vivia uma vida. Tinha tudo em casa. Agora a pergunta é, por que tá se matando? Eu fui da idade dele, nunca pensei nisso, meu irmão. Ah, irmão Zé, mas não tô criticando ninguém não, eu só fui da idade dele, sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É o mundo da forma que tá. Ninguém busca Deus. E tem quem também morando do lado, não leva uma palavra pra um abençoado desse. Pra esses coitados. Quem morando do lado do vizinho. Ah, não sabia. Ei, pega uma palavra. Não precisa você saber se o cara tá passando bem ou mal. Procura saber como é que tá você hoje. Como é que tá a sua vida hoje, irmão? Como é que tá a sua vida hoje, irmão? Ô vizinho, como é que tá a sua vida? Tá tudo bem? Tudo bem. Amém. Não, irmão, tem um filho aí que tá bem. Então vamos orar por ele. Vamos fazer uma oração. Quer uma campanha de oração? Quer uma palavra pregada aí hoje à noite? Eu vou aí. Quer dizer pra você, meu irmão, se prepara. O tempo está próximo. Os dias de Noé estão aí. Nosso dia de hoje. Os dias de Noé estão aí, nosso dia de hoje. Os dias de Noé estão aí, meu irmão. Os sinais Deus está mandando. E você? Está entendendo os sinais de Deus? Você está compreendendo os sinais? Você está percebendo os sinais? Ou você está passando desapercebido? Que nem aquele povo de lá, do tempo de Noé. Se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã. Como é que você tem servido a Deus? O que é que você tem feito na sua vida para se preparar para esse dia? Não, irmãos, mas... Ei, rapaz. Ixi. Desde quando eu nasci, quando tem gente que eu veio falar que Jesus ia voltar e nunca voltou. Eu quero dizer para você, aquele pessoal, quando Noé começou a fazer a arca, os caras perguntavam para ele e falavam, vai vir o dilúvio, se prepara, vai morrer todo mundo, se não entrar na arca.
100 anos Noé fazendo a arca e 100 anos Noé ministrando a vida deles. 100 anos Noé fazendo a arca e 100 anos Noé evangelizando aquele povo. Eles achavam que não ia acontecer. Eu quero dizer para você, vai acontecer. Querendo você ou não. Ei, fica aqui. Vem mais perto, vem mais perto. Vai acontecer. Querendo você ou não. Eles também achavam que não ia acontecer. Noé falava, eles chamavam Noé de louco, de maluco, que não sabiam de nada, que esse dia não ia acontecer, porque dilúvio nunca houve. Eu quero dizer para você, pois é, e houve. Absoluto, só sobrou Noé, os seus 3 filhos, e a sua senhora e a sua esposa. E aqueles animais entraram dentro daquela arca. O resto foram embora tudo. Eu quero falar para você, assim, ei, já entrou na arca? Quer ir para a arca? A igreja é a arca de Deus. A igreja é a arca do Espírito Santo. A igreja é a arca de Jesus. Rua César Leal, número 186, tá? Ali próximo ao Bandeira, tá? Entra na arca. Ah, mas não quero ir pra sua igreja não, irmão Zé. Então procura mais pra sua casa. Tem uma, ó, tá do lado da minha casa. Tem aqui do lado da minha casa. Vai lá. Vai lá. Em nome de Jesus, vai lá. Você não precisa estar na minha igreja, não. Não precisa não. Você precisa entrar na arca só. Você só precisa entrar na arca. Entre na arca. Não deixe a arca. É na arca que você tem que estar lá dentro. Que o dia se o dia chegar, você já está dentro da arca. Eu estou dentro da arca. Pode vir o dilúvio. A arca vai levantar, a arca vai subir, a água não vai afundar ela, porque dentro dela está o poder de Deus, dentro da arca está o poder do Espírito Santo, dentro da arca está o poder de Deus nas nossas vidas. A arca não vai afundar, ela vai subir. O dilúvio está vindo, mas a arca sobe. Quanto mais bate água, é que ela sobe. Eu quero dizer para você, só vai se proteger, só vai se o que tiver dentro da arca. Se você não está dentro da arca, se você não buscou a arca, se você não está dentro da arca, a tendência é você afundar. Mas se você estiver dentro da arca, a tendência é você subir para a glória de Deus. Ei, entre na arca. É a arca que você tem que estar. Os sinais estão aí. Era 100 anos Noé. Era 100 anos Noé falando e construindo. E ninguém deu ouvido. E você hoje, está dando ouvido ou não quer dar ouvido também? Porque um dia, naquele dia, só vai subir a arca. O que não tiver dentro vai afundar. Vai afundar. Moisés, não sabe por quê, Moisés? Você está mentindo. Você é um mentiroso. Porque a Bíblia fala que não vai haver dilúvio mais. Ah, pois é. Não importa se é dilúvio ou não. A Bíblia fala que vai acabar com pior ainda. Piorou. Você vai queimar um requeimado. Um tostado. Cuidado. Entre na arca. E essa arca agora é boa. Que você vai subir com Jesus para a nuvem de glória. Essa arca agora não é Noé, é o Filho do Homem, é o Filho de Deus, é Ele que vem nos resgatar dessa terra, em nome de Jesus. E você, tá pronto para ser resgatado? Tá pronto para subir? Hã? Naquela época a água estava no chão, quando a água bateu ela foi só subindo. E os que não tavam, os que não acreditaram, e os que não queriam entrar na arca, os que não quiseram entrar na arca, os que não quiseram ajudar a construir, os que não estavam firme para entrar na arca. Eles subiram? Não tem como, meu irmão. Até eles tentaram subir. Que na hora do desespero nem tenta. Aí chega uma hora que o cansaço vem e ele não suporta. Não tem mais fogo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo fraco, a arca, levanta ele. Que é Jesus Cristo. Vai levando. Pode vir. Pode vir. Ei, os sinais estão aí. Só precisa de você. Só precisa de nós. Creia. Por isso que eu peço pastores, pastoras, missionárias, mulheres de Deus, homens de Deus, ensina a sua igreja. Prepara a sua igreja. Eles no passado já perceberam dizer assim: meu pastor nunca me ensinou. Meu pastor está indo da igreja há tantos anos e eles nunca me ensinaram. Ensina a sua igreja. Se você não tem a igreja, tem a minha. Rua César Leal, número 186. Vai lá, no domingo, 8 horas da manhã, o culto. Né? 8 horas da manhã é o culto, no domingo.
E nas quarta-feiras, às 8 da noite. Vamos entrar na arca, meu querido. Vamos crer. Vamos acreditar que esse dia está próximo. Mesmo que tenha próximo a você. Mas mesmo se não seja para você esse dia. Pode ser para o teu filho. E preparar ele para ele também entrar na arca. Senão você não vai entrar, ele também não vai entrar. Aí o filho dele também não vai entrar. Aí o filho do filho dele também não vai entrar. Que é o teu bisneto, tataraneto, não vai entrar. E aí, por modo de você, ninguém entrará na arca. E todos vão sofrer o que sofreram lá no dilúvio. E você vai ser culpado disso. Então não seja culpado de uma geração que você construiu nessa terra. Não seja culpado disso não, meu irmão. Ensina teu filho, ensina tua filha. E a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A Bíblia fala que se tiver dois no campo, um será levado e o outro ficará. Se tivesse duas no moinho, uma será levada e a outra ficará. Mas por que, irmão Zé? Porque um acredita, o outro não. Um está preparado, o outro despreparado. Sempre é assim. Sempre. Eu preparo para minhas filhas direto, minhas filhas, pelo amor de Deus, vamos servir a Deus, mesmo sem vontade, mesmo na angústia, mesmo nos problemas, mesmo na divergência, mesmo na dificuldade, mas vamos adorar o Cristo Jesus, vamos buscar a presença dele sobre nossas vidas. Ele é que nos fortalece, né? Ele é que nos fortalece. Nós temos que estar firmados em Cristo cada dia, meu irmão, mesmo a luta vindo. Nós temos que estar firmados em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus Pai e do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Se você não estiver na arca, meu querido, minha querida, se você não estiver entendendo os sinais que estão acontecendo hoje, sinto muito te dizer, minha irmã, você pode passar desapercebido. Sabe quando você está num ponto esperando uma condição, você sabe que ele vai vir, né? E quando você está desapercebido, ele passa. Eu lembro que na minha época era assim, tá esperando o ônibus, aí naquela linha passava vários ônibus, eu tinha que estar atento qual era o meu. Aí, como eu não sabia ler naquela época, esperava, lá vem, que eu tentava ler o nome lá, que era Peru, e 5 letras, eu não sabia ler, as 5 letras do meu nome. Aí o ônibus passava, ainda bem que não era Jesus, se fosse, aí já era pra mim. Ainda bem que era o ônibus. Mas por quê? Eu não estava atento. Às vezes desapercebido por onde passava. Ele passou. Aí eu falava, como eu não sabia ler, pedir pra alguém ali, você sabe ler? Quando vê o ônibus Peru, você me dá um toque. Aí às vezes tem pessoas boas, né? Sempre teve. Aí, o Peru já vem, tá? É aquilo lá. Aí eu com a mão, né? Aí entrava e ia. Porque, como eu não sabia ler, toda hora passando desapercebido. Se fosse Jesus, meu irmão, ele ia e eu ficava. Não fique não. Não deixe passar desapercebido, não. Ainda é tempo de você buscar sobre a sua vida. Ainda é tempo de você buscar a arca sobre a sua vida. Ainda é tempo de você buscar a arca sobre você. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Estou chegando no final porque já o horário já esgotou. Eu quero dizer para você, busque a Deus. Chegou a hora. Nós não passar desapercebido, né? Não deixe você passar desapercebido, não. Se prepara. O poder de Deus na tribulação é sobre a sua vida. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, uma vez quero te agradecer, Deus, em nome de Jesus, que o teu poder, o poder da tua glória, para ver se manifestar sobre a vida do teu povo, Pai. Pai, salva o vizinho da direita, da esquerda, da frente ou de trás. Deus, vai ter misericórdia do teu povo, Pai. Misericórdia de mim também, Pai, da minha família, meu Deus. Abençoa, Pai, a minha família. Abençoa a minha casa, Pai. Abençoa a minha família, Deus. Abençoa minhas filhas, minha esposa. Abençoa, Pai, os meus filhos, o meu genro, o meu neto. Em nome de Jesus, Pai. A minha nora. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, Pai, os meus vizinhos, Pai, da direita e da esquerda. A Tamires, o Jonathan, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também aquela família, Pai, que está passando, Pai, sufoco com aquela filha, Pai. Ô, Espírito Santo. A Evelyn, Deus, vai de encontro com ela agora, em nome de Jesus. Abençoa, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia.